No Periscope, agora ao vivo também aqui com o pessoal do Facebook lá na minha página. Então, vamos daqui a pouquinho já começar a falar para a gente poder comentar então o nosso tema de hoje, certo? Nosso tema de hoje, que é um tema que está extremamente sendo comentado, né? Todos os lugares agora comentam essa questão da proposta de emenda constitucional, e essa emenda constitucional ela tem por objetivo, antes de mais nada, tornar o crime de estupro imprescritível. Então é exatamente isso que nós vamos agora trabalhar, vamos tratar, para saber exatamente qual é a tendência em relação à imprescritibilidade do crime de estupro, certo? Para a gente começar a pensar nesse assunto, nós temos que pensar, antes de mais nada, no seguinte: o que é a prescrição? Qual é o conceito da prescrição? Para que ela serve dentro do direito penal? E para começar então a entender melhor isso, a gente tem que saber o seguinte: a prescrição, ela nada mais é do que uma garantia que o Estado oferece contra ele próprio. Aí você pensa, poxa, mas como assim uma garantia contra ele próprio? Porque a prescrição, ela impede com que o poder público, com que o Estado, tenha o direito de punir o indivíduo que praticou um crime eternamente. Ou seja, a partir do instante em que você tem a junção de dois fatores, quais são esses dois fatores? Eu tenho o decurso de tempo somado à inércia do Estado. Quando eu tenho isso por um determinado período de tempo, ocorre a prescrição. A prescrição, então, ela é considerada uma garantia ao cidadão contra a hipertrofia do direito de punir do Estado. E aí a gente pensa da seguinte forma: bom, se ela é uma garantia, é exatamente naqueles dispositivos que tratam de garantia individual que eu tenho que concentrar minha análise. E é exatamente isso. Por quê? Porque quando eu penso especificamente em garantia individual, nós vamos lá para o artigo 5º da Constituição. E o artigo 5º da Constituição, o nosso constituinte originário estabeleceu o quê? Que só existem dois crimes imprescritíveis para o nosso sistema jurídico. Quais são? O primeiro deles está lá no artigo 5º, no inciso 42, que trata do racismo. Se você abrir a sua Constituição, no artigo 5º, inciso 42, automaticamente você vai verificar lá o quê? Você vai verificar que consta expressamente do texto constitucional que o crime de racismo é imprescritível, além de inafiançável e daí por diante. Agora, por outro lado, nós temos no inciso 44 do mesmo artigo 5º uma outra situação de crime imprescritível, que diz respeito a quê? Aquela ação de grupos armados, civis ou militares, que atentem contra o Estado democrático de direito ou até mesmo a ordem constitucional. Essas são as duas únicas figuras que o legislador constitucional ele estabeleceu como figuras imprescritíveis dentro do direito penal. E aí, então, como uma conclusão, nós pensamos o seguinte: ora, se somente esses dois crimes são considerados imprescritíveis pelo legislador constitucional ordinário, eu tenho então que concluir que os crimes, de uma forma geral, por mais graves que sejam, de acordo com a vontade do legislador constituinte, prescrevem. Ou seja, passou um determinado período, o Estado perde o direito de punir o indivíduo que praticou aquele crime. Repito, por mais grave que seja. Aí surge então essa PEC, essa proposta de emenda constitucional que tem por objetivo transformar um crime de estupro também em imprescritível. É evidente que a discussão que vai se enfrentar se refere, primeiro ponto, a um aspecto formal dessa alteração. Quando eu penso no aspecto formal, eu me refiro a quê? Será que pode uma proposta de emenda constitucional, ou depois de aprovada, uma emenda constitucional, alterar
os rolos de crimes imprescritíveis constantes no artigo 5º da Constituição Federal? Essa discussão certamente virá à tona. Me parece que, por se tratar de uma garantia individual, a tendência é que se tenha aí belos debates a respeito da possibilidade de aumentar esse rol por emenda constitucional. E mais do que isso, quando nós pensamos no estupro, nós pensamos que a ideia de colocar esse crime como imprescritível é especificamente pelo fato de poder atender necessidades e vítimas, crianças, adolescentes, que é o que mais acontece. Só que, por outro lado, nesse aspecto, a gente tem que pensar assim. O legislador, em 2012, ele já pensando nessa situação dos crimes sexuais que acontecem, infelizmente, quando se refere a criança ou adolescente, dentro do ambiente doméstico, na sua maioria, ele já criou uma perspectiva de evitar a impunidade. De que maneira? Se você observar lá o artigo 111 do Código Penal, no inciso 5, que foi uma figura trazida pela lei em 2012, você vai verificar o quê? Que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva para o crime sexual que tenha como vítima criança ou adolescente só começa a correr quando essa vítima completar os 18 anos de idade, salvo se até lá já tiver sido proposta uma ação penal dessa natureza. Então veja, a preocupação do legislador com criança e adolescente, ele já atendeu em 2012. Isso tem uma explicação. Como eu disse que a maioria dos crimes acontecem dentro do ambiente doméstico, seria um absurdo o legislador deixar na mão do próprio agressor a movimentação do Estado para punir a ele próprio, o que seria um contrassenso total. Então, por conta disso, o legislador disse, diante desse cenário que se concretiza e se comprova, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na mão dessa vítima, para que quando essa vítima completar a sua maioridade, 18 anos de idade, ela então possa definir se ela quer ou não entrar com uma providência que possa culminar com a responsabilização criminal do seu agente. Agora, uma outra coisa que é inevitável. Para que eu possa pensar nessa ideia do Estado em definir que o tempo não mais será um fator impeditivo de punição do crime de estupro, não basta simplesmente torná-lo imprescritível. Então veja, nós temos uma discussão grande, em primeiro lugar, se emenda constitucional é instrumento formal hábil para isso. Imaginando que de repente ele possa ser considerado uma garantia individual, e no meu ponto de vista é uma garantia individual do cidadão não ter a sua imprescritibilidade fora das hipóteses definidas pelo legislador constituinte originário. Agora, imagine que essa discussão seja superada. Não vai adiantar manter o mesmo tipo de ação penal para o crime de estupro. Por quê? Se você observar o Código Penal, quando o Código Penal se refere aos crimes contra a dignidade sexual, a maior parte deles, inclusive o estupro, é vinculado a uma ação penal pública condicionada à representação. Olha o perigo que ficaria. Vem o legislador e diz, agora o estupro é imprescritível. Portanto, o decurso do tempo não vai gerar mais efeitos nenhum no sentido de evitar com que se puna o agente criminoso. Só que ele não muda o tipo de ação penal. Aí o que vai acontecer? Imagine que aquela vítima não represente, porque é uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido, não represente contra o seu agressor. O decurso do tempo, já que é vinculado a uma representação, nós sabemos, 6 meses contados da ciência de quem foi o autor do fato. Ultrapassados esses 6 meses, qual é o resultado que nós vamos ter? Vai se operar a decadência. E ao operar a decadência, extingue-se a punibilidade do agente. Portanto, a preocupação do legislador ordinário em transformar o estupro em crime imprescritível pode não resultar em efeito prático algum se o tipo de ação penal não for alterado.
Se o tipo de ação penal não for substituído para, por exemplo, uma ação penal pública incondicionada, aí sim o Estado detém todo o monopólio de poder responsabilizar aquele agente que praticou aquele crime que hoje ele considera grave. Não vai adiantar, não vai ter um fator inibitório, porque não terei a prescrição, mas terei grande possibilidade de ter a decadência. Então, extingue-se a punibilidade do indivíduo da mesma maneira. Essa é a situação que nós enfrentamos hoje. É isso que tem que ser discutido com um pouco mais de detalhe. A par da necessidade formal de se alterar o crime de estupro. A par de transformá-lo num crime imprescritível em relação à forma, se é por emenda ou se não é por emenda. A par disso tudo, uma coisa é fato. Se o intuito do legislador é apertar o cinto em relação a essa modalidade criminosa, evitar com que essa modalidade criminosa se perpetue numa impunidade, repito, ele precisa trocar o tipo de ação penal dos crimes relativamente à dignidade sexual. Não adianta deixar ainda na mão da vítima, porque se ela não representar em 6 meses, decai. Decaindo, o efeito prático é o mesmo, porque vai extinguir a punibilidade do agente da mesma forma. Tá bom? Vamos acompanhar então o que vai ocorrer nos próximos dias. Eu tenho a impressão que a tendência é que seja aprovada essa emenda constitucional, porque nós estamos num momento em que a sociedade e os políticos precisam dar uma resposta para a sociedade, precisam apresentar para a sociedade alguma coisa que justifique ou acalente essa sensação de impunidade diante de tantos escândalos que nós estamos vivenciando. Então, eu acho que realmente isso vai avançar. Avançando, nós vamos acompanhar aqui juntos, tecnicamente, as discussões que vão se sobrepor, principalmente no Supremo Tribunal Federal, para saber se a emenda constitucional pode ou não criar uma nova figura de crime imprescritível. Tá bom? Então, pessoal, fica aqui para que vocês possam refletir um pouquinho também sobre esse tema. E assim que tivermos novidades, voltamos a falar. Tá bom? Então, agradeço a companhia de vocês e até uma próxima oportunidade. Ok? Tchau, pessoal. Até lá.